O que nós estamos estudando nesse tempo? Vamos lá. Estamos estudando na Bíblia uma porção. Está no livro de Amós. Você não valeria, pastor Márcio, mas que seja. Livro de Amós. Quantas vezes você leu o livro de Amós? Quantas vezes nós pregamos? Eu nunca tinha pregado em Amós. Tá bom? Então, Amós é um livro que desafia. É um profeta que realmente ele usa de palavras muito firmes, muito, assim, às vezes até duras, né? Mas esse é o Amós. Me permitam fazer uma ilustração inicial. Eu estou querendo o pastor Márcio. Tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Tem gente te imitando aí, tá? Muito bem. Uma ilustração para você acompanhar o livro de Amós, a porção que eu vou ler. Você está em viagem com sua família, ou com sua esposa, ou sozinho, e você está tranquilo na estrada, em determinado momento, acende uma luz no painel. E começa a piscar aquela luzinha vermelha que você sabe que se trata do óleo. Mas você diz assim, não, tudo bem, não tem problema, eu troquei recentemente o óleo. Você não dá bola para o aviso. Você continua dirigindo, andando, e de repente aparece no painel um avisozinho de superaquecimento. Falei, não, mas eu não estou sentindo nada, está perto da cidade, eu vou seguir em frente. Daqui a pouco o carro começa a perder a potência. E aí você também não se liga nos avisos, e aí o carro vai parar e você vai ficar com o carro travado lá. Por que eu estou contando isso? Porque eu estou fazendo essa ilustração. Porque nós podemos usar essa ilustração para o livro de Amós, para o texto que nós vamos ler agora, daqui a pouco, tá bom? Esse texto mostra exatamente isso. Deus envia alertas sucessivos para o seu povo que não dá bola. E aí Deus faz alguma coisa que eu não vou antecipar, para que você preste bem atenção no que nós vamos falar, tá bom? Então eu vou ler o texto agora e vou pedir que vocês me ajudem em alguns momentos. Pode ser assim? Se você quiser. Não quiser, não tem problema. Abra sua Bíblia em Amós 4. Amós, capítulo 4, versículos de 1 ao 3, ou seja, todo o capítulo. Está bem? Na minha Bíblia, está em negrito em cima, assim, ameaças contra as mulheres de Samaria. Está assim na sua Bíblia? Ameaças contra as mulheres de Samaria. Então, é um recado para as mulheres, mas é claro que é também para os homens, é um recado para todos nós, tá bom? Assim está escrito na doce e inerrante palavra de Deus. Antes disso, eu quero pedir que o pastor Márcio venha orar comigo. Perguntou quem vai orar por você. Eu digo, é sempre quem pergunta, você. Então venha. Nessa hora nós estamos na tua presença e nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de amor, de graça, mas o Senhor é justo. O Senhor nos chama não apenas para perdoar os nossos pecados, mas para santificar a nossa vida. Por isso abençoa o pastor João, dá a ele unção no falar e dá a nós unção no ouvir, para que em tudo o teu nome santo seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá? 4 de Amós. Eu vou ler devagar para a gente prestar bem atenção, tá bom? Assim está escrito na doce e inerrante palavra de Deus. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos até as últimas de vocês serem levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Versículo 4 diz, venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais.
Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Eu vou mostrar agora os avisos que Deus deu ao povo, e cada vez que termina tem uma frase que eu quero que vocês falem comigo, se vocês quiserem, tá bom? Eu vou ler toda o que Deus fala e aí como é que ele termina, tá? Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Deus está dizendo que mandou fome, eles não tinham o que comer. Vamos ler junto isso agora? Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Toda vez que chegar essa frase, vocês leem comigo, tá bom? Para nós marcarmos bem. Versículo 7. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. A primeira foi fome. A segunda foi seca, não tinha água. Digam comigo, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Versículo 9, eu os castigarei com o crestamento. Crestamento é a folha ficar queimada, sabe, enferrujada, tá bom? Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Vamos junto? Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Deus, o terceiro aviso era gafanhotos, crestamento e ferragem, tá bom? Versículo 10. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Deus está falando que mandaria a peste sobre eles. Mandaria não, mandou. Vamos lá. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Versículo 11. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como que um toco de lenha tirado do fogo. Vamos junto? Mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Agora comigo. Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. É para nós isso também ou não? Versículo 13. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e ainda sobre os altos da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Você percebe que Deus, Ele está falando de algumas formas com o povo, e Ele dá esses avisos que eu procurei ilustrar no começo, e são 5 avisos, terminando sempre com aquela expressão: vocês não se converteram a mim. A gente vê que Deus vai falando ao seu povo, e Ele começa primeiro falando para a elite, para aqueles ricos, aqueles ricaços de Samaria. Depois Ele passa para a falsa religiosidade de Israel. Eu vou depois enumerar e falar para vocês sobre cada um, tá bom? Mostra as diversas tentativas de Deus para chamar seu povo ao arrependimento. E Ele termina alertando que Israel teria de comparecer diante de Deus. Deus constrói de uma forma tão linda isso, e isso vai progredindo até chegar lá na guerra, até chegar na morte. O grande drama deste capítulo 4 é que Israel conhece o nome do Senhor, participa do culto, oferece sacrifícios, mantém suas práticas religiosas, mas não se voltou verdadeiramente ao Senhor. Será que acontece em nossos dias isso? Muitas vezes, queridos, nós estamos aqui no culto.
Muitas vezes nós trabalhamos, nós temos exercido as práticas de oração, de leitura da Bíblia, nós temos feito tudo que um cristão deve fazer. Mas será que o nosso coração está em Deus? Quando eu estou fazendo o serviço, o trabalho para Deus, e eu tenho dificuldades, pode saber que talvez o meu coração não está em Deus. Meu coração, quando está em Deus, eu faço com alegria. Se eu estou fazendo muito ou pouco, eu faço com alegria. Quais lições nós podemos aprender com esse texto, queridos? Eu vou descrever um por um para você entender. O primeiro ponto que eu quero deixar para você, a primeira lição que eu quero deixar para vocês, e vai aparecer lá na terra: Deus confronta o pecado. Diga comigo, Deus confronta o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu peço isso, o senhor não é obrigado a falar, tá bom? Tem gente que diz, pastor, vai fazer eu repetir. Não repete, tudo bem. Se você não tem problema, repita comigo. Eu faço isso para que você guarde. Você entendeu? Depois você vai lembrar, Deus confronta o pecado, né? Muito bem, eu vou começar com o versículo 1. E já de antemão, já vou pedir às mulheres que fiquem com o filtro aberto, tá bom? Porque ele dirige a sua crítica às mulheres, tá bom? Diz assim o versículo 1: ouçam esta palavra, vacas de Bazã. Vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. Quem era Amós? Amós era um boiadeiro, um boieiro, como diz a Bíblia, e um colhedor de sicômoros. Ele vivia a vida rural, a vida do campo. E ele não tinha muita polidez. Na verdade, ele usava uma linguagem crua, direta. Ele não estava preocupado se as pessoas iam achá-lo deseducado. Ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. E as suas palavras, muitas vezes, são cruas, são diretas, talvez até ferindo as pessoas ou machucando as pessoas. Eu estou dizendo que essas mulheres são as mulheres da ricaças de Israel, tá bom? De Samaria, tá bom? Não estou falando de uma forma geral as mulheres. Aquelas mulheres, Amós dá dirige a elas essa palavra, tá bom? Qual é a visão que Amós tinha da elite de Samaria? Era a pior possível. Por quê? O texto fala isso. O texto diz que as mulheres, veja comigo, ouçam esta palavra, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. Ele está dirigindo essa palavra à elite de Samaria. E a percepção dessas mulheres era a pior possível. Agora veja, ele chama as mulheres da elite de Samaria de vacas de Bazã. Pesado o termo, não? Pouco polido. Mas ele fala diretamente a elas. E onde era Bazã? Bazã fica, se você olhar hoje, no mapa lá de Israel, você vai ficar entre a Síria de hoje e a Jordânia. Do lado direito do lago de Genezaré, do lado direito do Rio Jordão. Então, Bazã era uma região privilegiada. As suas terras eram férteis e os pastos eram verdejantes e abundantes. As vacas dessa região eram gordas, fortes, viçosas, pesadas. E aí Amós compara as mulheres, as ricas, as pessoas que faziam parte da elite de Samaria, com essas vacas de Bazã. Amós era duro com elas porque a riqueza delas não é porque elas eram ricas, é porque a riqueza delas vinha da exploração dos mais pobres. Talvez agora você entenda por que ele era tão duro. Não é porque elas eram ricas, é porque a riqueza dela veio de enganar os outros, de explorar o mais pobre. E eu digo uma coisa para vocês, quando eu vou negociar, eu sou bom negociador, pelo que dizem aí. Sim, pastor Márcio, não. Sou bom negociador, mas eu nunca exploro o pobre. O cara fala, quanto custa isso? Custa 10 reais. Eu não fico, dá por 9, dá por 8,50. Agora o cara que é rico, que tem bastante, eu chego junto.
Ele tem gordura para negociar. Você entende isso? Então, nunca explore o pobre. Nunca se aproveite do pobre. Às vezes ele não tem o que comer e você ainda vai lá, deixa por 5, deixa por 3. Ele está precisando daquilo para comer. Então, o problema das mulheres lá de Bazã é que elas exploravam aqueles que eram oprimidos. Vocês entenderam isso? Qual era o problema delas? Não era dirigido a todas as mulheres de Israel, mas a essas mulheres. O que essas mulheres faziam? O texto está dizendo que elas instigavam seus maridos a explorar ainda mais os oprimidos. Elas queriam mais, queriam vinho, queriam beber vinho. E queriam acumular mais riquezas. E eu pergunto-vos, se Amós vivesse hoje, será que ele daria esse adjetivo para algumas mulheres ricaças do Brasil ou não? O que você acha? Eu acho que daria. Claro que é um termo pesado, mas Amós ele não tinha problema com isso. Mulheres vazias, promíscuas, que vivem no luxo enquanto muitos estão sendo oprimidos. Mulheres que estimulam a corrupção, assinam contratos desleais e desonestos. Mulheres que participam de esquemas que sugam os mais fracos. Mulheres que defendem traficantes. Mulheres que lavam o dinheiro de traficantes. Mulheres. É assim que nós estamos, queridos, infelizmente. Mulheres que vivem e compactuam com um sistema que rouba aposentados, que explora trabalhadores. Temos vacas de Bazã em nossos dias, sim ou não? Nós nunca vamos chamá-las de vacas, né? Mas que são pessoas terríveis, são. Vamos para o versículo 2 e 3, queridos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos. Olha que troço terrível. Vocês serão arrastadas com ganchos. Até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançados na direção do Monte Hermon, diz o Senhor. Amós está dando a elas a palavra que ele recebeu de Deus. Ele está dizendo, olha, vocês exploram os outros, vocês oprimem os outros, mas vocês receberão o castigo. E vocês vão ser levadas para um lugar. Ele não define aqui, mas diz que é o Monte Hermon. Olha só. O Senhor começa o texto dizendo que ele está jurando pela sua própria santidade. E eu quero dizer para você o seguinte, o Deus Santo não permanece indiferente diante da injustiça. A punição que virá para essas mulheres, você vai ver que é significativa. Aquelas que viviam de privilégio seriam conduzidas ao exílio como prisioneiras, exatamente como os assírios faziam com os povos conquistados. 30 anos depois dessa palavra de Amós, o reino do norte, da Síria, vem e domina Israel. E esse povo, esses assírios, eles tinham um costume de extrema crueldade. Algumas inscrições descobertas, arqueológicas descobertas, dão conta, queridos, aparecem prisioneiros sendo conduzidos por cordas ligadas a ganchos ou argolas colocadas nos narizes das pessoas, nos lábios das pessoas e aqui nesse maxilar das pessoas. Então, exatamente o que Amós disse aconteceu. Por isso que eu sempre falo desse púlpito aqui, queridos. Você pode acreditar ou não acreditar na Bíblia, mas o que está escrito na Bíblia vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus vai vir. Vai vir ou não? Vai vir. Eu posso acreditar ou não, não importa. Ele vai vir, porque está escrito na Bíblia. Muito bem, queridos. 30 anos depois acontece isso. Eles vêm e levam esse povo dessa forma. Então, para nós somos desafiados a olhar além dos pecados individuais, queridos. A gente se preocupa com os nossos pecados individuais, se eu menti, se eu roubei, se eu fiz. Mas preste bem atenção. Não é apenas se estamos fazendo mal a alguém diretamente,
mas se estamos nos beneficiando do sistema que fere pessoas sem se importar com isso. Nós somos responsáveis quando nós nos omitimos. Às vezes eu tenho umas pregações no meu filme e o pessoal, ai pastor, eu vou falar desse púlpito e denunciar o que tiver, gente. Porque faz parte do povo de Deus questionar essas coisas. E o que nós estamos vivendo em nossos dias, queridos, é coisa para a ação de Deus. Talvez nós não possamos fazer nada. Jesus na cruz se identificou com os oprimidos e carregou sobre si o peso do pecado humano. O reino de Deus é marcado pelo serviço, pela compaixão e pela justiça. Agora acompanhem comigo versículos 4 e 5, tá bom? Venham a Betel e pequem. Parece esquisito isso. Chama as pessoas para vir aos templos, lugar de adoração, e diz: venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus benefícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Deus chama ao arrependimento. Você lembra a primeira lição que eu passei para você, qual era? Deus confronta o pecado. E agora Deus chama ao arrependimento. Quando Deus disciplina, Ele não disciplina para punir. Ele disciplina para que nós nos arrependamos. E esse era o objetivo dele nesse texto aqui de Amós. Tá bom? A chave central dessa porção que eu li, do 6 ao 11, queridos, é a frase: mas vocês não se converteram a mim. Eu te alertei, eu te falei, apareceu lá no painel, piscou, 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 e você não deu importância. Vocês não se converteram a mim. Essa frase revela o coração de Deus. Os castigos não são meramente punitivos, queridos, mas são usados por Deus para levar as pessoas ao arrependimento. Deus disciplina repetidamente seu povo para produzir esse arrependimento. E aí ele relembra o que ele já havia feito, uma série de intervenções, e eu passei para vocês. Veio fome sobre aquele povo, veio a seca, veio a praga, veio a ferrugem, veio o gafanhoto, veio a peste, veio a guerra, mas eles não se converteram a Deus. O Senhor estava aplicando as advertências da aliança, na esperança de que Israel voltasse para Ele. Esse é o objetivo de Deus. Quando algo aperta para nós, preste atenção se você não está desviado de Deus. Talvez você precise voltar para Deus. É isso que Deus quer, quando permite algo em nossa vida. A palavra-chave é voltar. Deus não deseja destruir seu povo, mas sim restaurá-lo. Nem todo sofrimento é disciplina divina. A palavra-chave é voltar. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. Acho que eu vou participar de um concurso de calouros. O que você acha? Não é o meu dom. Eu quero voltar a Deus. Onde foi que eu caí? Onde que foi que eu me desviei? Onde foi que eu abandonei as coisas de Deus? Ou que eu comecei a fazer as coisas de Deus no piloto automático? Muito crente, muitos de nós, realizam as coisas no piloto automático. Esse é o grande problema que nós temos em nossos dias, queridos. João Calvino, o grande reformador, disse num dos livros, no comentário dele, em Amós 4:6, quando Deus aflige seu povo, não é para destruí-lo, mas para chamá-lo de volta ao caminho certo. Veja, a conexão que é feita aqui com o Evangelho é maravilhosa. As maldições da aliança que recaíram sobre Israel apontaram para a cruz. Em Cristo, o juízo que merecíamos foi assumido pelo próprio Filho de Deus. A grande notícia do Evangelho é que Deus não esperou que finalmente nós voltássemos para Ele.
Ele veio ao nosso encontro. Ele teve a iniciativa do Salvador. Jesus veio, se tabernaculou, se tornou um ser humano como nós. Deus providenciou esse resgate dessa comunhão com Ele. Veja como Deus é maravilhoso. Nós não nos convertemos, nós não voltamos para Ele, mas Ele vem ao nosso encontro. Por isso, sem Jesus, não dá para viver, queridos. Não dá para viver. Em Cristo, nós voltamos para esse encontro com Deus. E essa salvação pertence unicamente a Deus. O terceira e última lição, repita comigo: Deus executa o juízo. Qual é o primeiro ponto? Primeira lição? Confronta o pecado. Deus chama o arrependimento. E por fim, você concorda pelo texto que Deus foi avisando e o pessoal nem aí? Concorda ou não? É o que dá a entender, o que a gente entende no texto. Eu vou ler os versículos 12 e 13. Olha que coisa terrível que pode acontecer, que vai acontecer. Versículo 12: portanto, assim farei com você, Israel, e por que farei isso com você? Prepare-se, Israel, para se encontrar com o seu Deus. Gente, eu tremo quando eu penso sobre isso. Eu preparei essa pregação, levantei de madrugada, passei várias vezes. Cada vez que eu li isso aqui, eu tremia. Eu vou me encontrar com Deus. E aí? Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara, versículo 13, e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus executa o juízo. Depois de tantos avisos no painel, depois de tantas oportunidades que foram dadas e foram rejeitadas, o tom agora muda. Agora, queridos, não é mais um convite, não é uma declaração de que você deveria voltar, mas sim uma declaração de julgamento, de juízo. Porque nós vamos estar diante dele. Versículo 12, novamente eu digo: prepare-se, ó Israel, para se encontrares com o seu Deus. A linguagem lembra o encontro de Israel com Deus no Sinai. Só que agora não se trata da inauguração da aliança, mas sim do anúncio do juízo. A gente fala juízo, todo mundo fica preocupado, com medo. Aqueles que estão em Cristo não passarão pelo julgamento. Nós passaremos por uma prestação de contas quando estivermos diante de Deus. João 3, 17, 18 fala sobre isso. Por isso que nós temos que estar com Jesus. Versículo 13 diz: Ele apresenta a majestade divina, é Ele quem forma os montes, que cria o vento, conhece o pensamento humano e governa toda a criação. A resposta do Evangelho não é esforce-se na força da sua carne, mas sim, quem crê em Cristo servirá por amor e gratidão. Quando eu busco em Cristo, a minha vida é transformada e eu sirvo a Cristo por amor, por gratidão. As pessoas dizem: puxa, como é pesado viver ou trabalhar na igreja. Alguma coisa está errada com você. Com todo respeito eu te falo isso. Porque se você está servindo a Cristo, se você entendeu o que Cristo fez na tua vida, que Ele te salvou, que Ele resgatou, que Ele morreu em teu lugar, que Ele assumiu o juízo que era sobre você e sobre mim, eu tenho que trabalhar alegre. Minha esposa falava assim, né? Eu estou acordando agora com o Vivaldi. Conhece as 4 estações? Eu acordo com as 4 estações. Já fico animado. Minha esposa assim: você pode cantar lá na cozinha, por favor? Eu levanto muito cedo. Então, eu tenho que estar alegre, gente. É claro que não passo por lutas, passo por dificuldades, mas quando eu estou servindo a Deus, eu quero servir com tudo. Por isso, o dia, eu já falei para você, o dia que eu morrer, não vai orar por ressurreição lá, pelo amor de Deus. Eu estou mortinho e estou indo para o céu. Aliás, já vou estar no céu, né?
Eu vou estar com o meu Senhor. Então faça tudo o que você tem que fazer com o coração. Fique resmungando, fique reclamando. Fala, Deus, que privilégio poder servir o Senhor. Pense bem nessa igreja aqui, queridos. Não é um milagre de Deus? Essa igreja tem 4 anos. Nós estamos liberando 200 pessoas na igreja. Gente, pense bem comigo isso. Já compramos 2 terrenos, está quase pago. Temos guardado no banco 300 mil reais. Isso é milagre de Deus, gente, e você faz parte disso. Você tem que enxergar isso, porque um dia você vai voltar atrás e falar, gente, eu participei daquele projeto. Teve um cara que participou aqui da igreja, ele não estava conseguindo vir, e ele estava indo numa igreja durante a semana. Eu falei, vai lá, fica com eles lá, né? Melhor você ficar lá. Ele falou, eu vou perder esse projeto? Nem mais, de jeito nenhum. Eu vou chegar para meus netos, meus bisnetos, e falar, eu participei daquele projeto. Você entendeu o privilégio que você tem? Então sirva com amor, com alegria, de coração. Ó Senhor Deus da glória. A resposta do Evangelho, queridos, não é esforço-te, mas sim o que eu posso fazer, o que Deus fez em mim, o que eu posso retribuir ao Senhor. Cristo viveu a obediência que não vivemos. Cristo suportou o juízo que merecíamos. Cristo voltou ao Pai em perfeita fidelidade. A pergunta é como alguém pode se preparar para este encontro? E eu te digo que existe só uma resposta. Cristo. Cristo. Você pode ter dons, você pode ter habilidades, você pode fazer as coisas muito bem feitas, mas se você não fizer por Cristo, perdeu o efeito. É por Cristo, é em Cristo, nós somos cristãos, não pode haver dúvida disso. Jesus suportou a ira divina para que pecadores como nós arrependidos, fôssemos reconciliados com Deus. A pergunta final que fica, estou preparado para me encontrar com Deus? Eu já disse a vocês, quando me chamam para fazer aquele ofício fúnebre, quando a pessoa me diz assim, ele era crente, ela era crente, há uma paz em meu coração. Mas quando as pessoas dizem assim, olha pastor, eu não sei no que ele acreditava. Aí ele foi em tal lugar, ele foi em tal lugar, ele foi em tal lugar. O que você vai falar para uma família que está arrebentada porque perdeu um ser, e você sabe que se aquela pessoa ficou naquelas práticas, ele não está com o Senhor. Vocês acham que vida de pastor é fácil? O primeiro ofício fúnebre que eu fiz foi de uma pessoa que tinha suas convicções espíritas. Primeiro fiz. As minhas pernas tremiam, eu digo, o que eu vou falar para esse povo? Todo mundo chorando. Então não deixe as pessoas preocupadas quando você morrer. Que os teus filhos, teus netos podem dizer assim, eu sei com quem que ele está. Ele está com o Senhor. E facilite para os pastores também, tá bom? Oh Jesus, como é difícil. Eu quero concluir, queridos. A pergunta final também que eu quero deixar é se nós encontraremos com Deus. Sabe por quê? Porque todos nós nos encontraremos. Ninguém vai fugir disso, gente. O dia que eu e você morrermos, nós estamos diante do Senhor. Então não tem como você não participar desse evento. Ele vai acontecer a mesma coisa que a morte. Todos nós morreremos, a menos que Jesus venha antes. Que eu estou esperando que ele venha antes. Que tem dias que eu vou te contar. Eu tinha de Deus, o senhor precisa voltar. Eu não estou aguentando a pressão, é tanta coisa. Está claro isso? Então não é se vai encontrar. Sim, nós vamos encontrar. E como que nós estaremos quando encontrarmos com Ele? O Deus que confronta o pecado é o mesmo Deus que oferece perdão. Em Cristo, o chamado arrependimento está aberto. Portanto, a mensagem desse texto que eu falei com vocês não é apenas prepare-se para encontrar com Deus. Ele é também assim, prepare-se hoje enquanto a porta da graça ainda está aberta. Não fica pensando que essa porta vai ficar eternamente, porque ela vai se fechar.
Esse é o tempo oportuno de salvação. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, faça agora, hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus realmente fale ao seu coração durante essa semana. Tá certo? Porque você, se está com o Senhor, você pode viver em paz. Eu não tenho medo da morte, queridos. Ouçam bem o que eu estou falando a vocês. Se eu morrer hoje, eu vou dizer, Senhor, está, se der tempo de eu falar, né? Está consumado. Eu fiz tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance. E o que eu não fiz é porque eu não sabia ou porque não consegui. Não tive tempo, sei lá, o que pode ter acontecido. Então, se você for recolhido hoje... Ontem eu falei, o pessoal foi lá em casa, eu estava limpando tudo. Falou, o que você está limpando? Eu falei, a minha esposa tem um trauma. Ela tinha uma parente dela, que ela foi viajar e ela morreu na estrada. E aí o pessoal foi entrar para pegar as coisas dela, a casa dela estava uma bagunça. E minha esposa entrou lá e viu. Ela falou assim, nunca vai acontecer comigo isso. Então eu saí de casa, limpe tudo, limpe o chão, lave a louça, não dê em cima da pia. Falei, Jesus, vai viajar, mulher. Você entendeu? Deixa em dia as tuas coisas. Deixa em dia as tuas coisas, principalmente com Deus. Porque um dia você vai morrer. Está claro isso? Isso. E você está preparado para encontrar com Jesus? Fique de pé, por favor. Eu quero ser coerente com o que eu preguei, tá bom? Quero pedir que você feche os teus olhos. Se há alguém nesse auditório que ainda não entregou o seu coração a Cristo, eu sugiro, eu te oriento, eu te aconselho que você faça hoje. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração. Se você quiser aproveitar, eu vou falar como se você estivesse entregando o seu coração a Cristo, ou você está renovando os seus votos com Cristo. De repente você está afastado, está distante do Senhor. Eu vou orar. E você aproveita a fazer um compromisso, se você assim o quiser. Pai, obrigado por essa manhã gloriosa, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso que vivemos, ao lermos esse livro, estudarmos esse livro tão difícil a princípio, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito trouxe clareza a cada um de nós. E aqui ficou claro que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Portanto, Senhor, se há alguém que nessa manhã, nesse lugar, que ainda não entregou seu coração a Cristo, não declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador, que ele crê na ressurreição que Deus fez com Cristo, que eles possam fazer nessa manhã, que eles entreguem seus corações ao Senhor e que eles comecem a viver a eternidade aqui na terra ainda, Senhor. Nos abençoe também como povo do Senhor e continue falando ao coração de cada um de nós durante a ministração da ceia. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, quer que assente?